Olá, seja bem-vindo ao pelovento.com. Esta meditação sobre a tentação de Jesus eu vou dividir em dois vídeos. Neste primeiro vídeo, pretendo dar algumas ideias ou apresentar alguns princípios para que nós possamos depois, no segundo vídeo, ler ou explorar a narrativa da tentação de Jesus, buscando conhecer mais profundamente a mensagem, entender mais profundamente qual é a mensagem que é passada através dessa história da tentação de Jesus. Isso faz parte do objetivo do site pelovento.com. Qual é esse objetivo? É o objetivo de levar você a se interessar, a estudar de uma forma mais séria ou mais profunda o texto bíblico e ver a vantagem de ter alguns princípios para se ler o texto bíblico. Então nós vamos fazer isso com a tentação de Jesus. Então vamos para essa primeira parte, para o propósito desse primeiro vídeo. Dois pontos importantes, dois princípios importantes para que você possa ler um texto bíblico são, primeiro, saber que tipo de literatura você está lendo e, segundo, entender o contexto do texto que você está lendo. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, já se chama Evangelho de Mateus, a gente pode dizer que é um tipo de literário, o Evangelho, ou que é uma narrativa, porque está narrando a história da tentação de Jesus. É importante ter isso em mente, porque, por exemplo, você sabia que tem um texto na Bíblia que fala que saiu fumaça do nariz de Deus e que saiu fogo da boca dele? Você ouvir um texto desse parece estranho, mas a partir do momento que você sabe que esse texto está no Salmo capítulo 18, no versículo 8, aí nós podemos entender que é um salmo, se trata de uma poesia que permite uma figura de linguagem, que permite entender de uma forma mais ampla o significado de uma ideia dessa. O texto não é um texto histórico que está dando um relato histórico. Não está falando literalmente que aquilo aconteceu. Então aí sim nós podemos entender e não se assustar com uma afirmação dessa. Então quando a gente está lendo um texto é importante entender isso, saber que tipo de literatura nós estamos lidando. E no caso em particular do Evangelho, no caso do Evangelho de Mateus ou de qualquer um dos Evangelhos, é importante entender que o autor não está simplesmente contando uma história, contando, eu vou contar para vocês o que aconteceu na vida de Jesus. Não é só isso que ele está fazendo. É importante entender que ele está usando, trabalhando esses dados históricos para passar uma mensagem, para fazer teologia. E isso está embutido na forma como ele prepara o texto, na forma como ele apresenta o texto. E é isso que a gente precisa estar atento quando a gente vai ler uma história dessa. E é o que a gente vai fazer daqui a pouco. O segundo ponto que eu coloquei é você entender o contexto do texto. E é um contexto em todos os sentidos. O texto que está antes, que está depois, que está em volta dessa narrativa que nós estamos lendo. E também qual é o contexto histórico, religioso, cultural em que Mateus escreveu. E esses dados podem ajudar a gente a ler um texto, no caso a narrativa da tentação de Jesus. Então para esse ponto, em particular o Evangelho de Mateus, é importante notar o seguinte. Se você der uma olhada no Evangelho de Mateus, você vai ver que há várias citações do Antigo Testamento, mais do que qualquer outro evangelho. Além disso, Mateus tem como que uma fórmula de cumprimento de profecias, de que se cumpriu tal coisa que foi dita por um profeta. E isso é particular do Evangelho de Mateus, acontece muitas vezes. Diante dessa informação, dá para a gente ter uma ideia de que Mateus escreveu para pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento, ou que conheciam a importância do Antigo Testamento, ou de se cumprir profecias, e aí nós vamos relacionar com o Messias, com a esperança do Messias. Então, você precisa ter em mente de que Mateus está escrevendo para esse tipo de audiência. Ele poderia estar escrevendo para pessoas de cultura grega, que não têm noção do Antigo Testamento, e aí ele talvez não poderia citar tanto assim o Antigo Testamento, ele teria que explicar muito mais.
Mas como ele não explica e sim simplesmente aplica o texto, a gente entende que ele está falando para um grupo de pessoas que entende muito bem sobre o Antigo Testamento. E aí ele pode desenvolver mais as ideias dele e montar o texto de forma que esse pessoal possa entender profundamente esta mensagem. Então, tenha em mente essas duas ideias. Primeiro, Mateus está fazendo teologia, ele não está simplesmente contando história. A outra ideia, Mateus está falando para um grupo de pessoas que sabe o que significa o Antigo Testamento, a importância do Antigo Testamento. E aí ele vai aplicar para apresentar quem é Jesus para esse grupo. Para o próximo vídeo, eu gostaria de sugerir que você leia o texto então de Mateus capítulo 4, e não leia só o capítulo 4, versículos 1 a 11, mas leia o texto anterior que fala do batismo de Jesus. Esse texto anterior vai ser interessante para nós lermos então a narrativa da tentação de Jesus. Leia esses textos e depois assista o vídeo seguinte, tá certo? Até o próximo vídeo.